Viver com o Pai nas asas da fé. Boa tarde, gente! Nós estamos aí começando o Carnão Convida. Convidamos você para participar, meu irmão, para participar do nosso encontro aqui. Tá bom? Vai entrando, nós vamos conversar hoje com um cara, um sonhador, alguém que tem na vida um projeto maravilhoso, que tem uma vocação, que tem um chamado, que tem uma alegria contagiante, que é o pastor William Salgado. Daqui a pouco nós vamos entrar. Tá aí também minha cunhada, grávida do ano, Clara Weina. Você vai compartilhando aí, por favor, essa live com o pessoal da sua lista e a gente vai com certeza receber um monte de recado deles e eles vão ser abençoados aí com a nossa conversa, né? Que vai ser uma conversa boa demais, uma conversa que vai tocar no coração do povo. Eita, que é muita gente pra gente convidar, tá? Vai convidando o povo aí, vai clicando aí, me dando essa alegria de ver o pessoal junto com a gente, tá bom? Pessoal que tá sempre com a gente todas as tardes aí, né, com o Carnão Convida. Bora ver se esse rapaz aqui aparece. Muita gente boa com a gente. Eita, Jesus. Pessoal da Igreja Multiplicadora. Josué. Eita, vamos lá. Vamos juntos aqui. Já mandamos. E o povo vai chegando aí conforme a conversa vai acontecendo, tá bom? Você está com o Carnão Convida desta quarta-feira, 6 de maio de 2020. Um dia especial para a gente adorar ao Senhor. E também para a gente bater um papo legal, mas muito legal mesmo, com o pastor William Salgado, tá bom? É meu sonho também, pastor William. Vamos aqui juntos, tá? Deixar só o pessoal entrar um pouquinho aí, que vai ser um papo legal mesmo, sobre vida discipular, sobre pequeno grupo multiplicador, sobre vida conjugal, sobre família. Seus sonhos pararam? Seus sonhos aí terminaram com a quarentena? Ou você se sente mais animado, mais cheio de Deus, mais cheio da graça do Senhor para vivenciá-los pós-quarentena ou agora mesmo, tá? Um projeto de vida, tá? Será bom demais contar com você aqui e compartilha aí essa live, uma live com certeza abençoadora para muita gente, tá bom? Vou chamar o pastor William e você vai ver como essa live vai aumentar o nível lá em cima. Você vai ver como ele é um homem animado, um homem de Deus. E a gente vai poder bater um papo legal. Aperta o coraçãozinho aí, gente, para dar aquele like gostoso da curtição e também do IGTV. Bora lá, olha aí, tá conectando, olha quem tá chegando. Meu sonho agora de verdade se realizou. Fala, meu pastorzão! Olha aí, pastor E William. aí, meu querido? Meu amigo, só a conversa, só de ver seu rosto, eu já tô animado. Porque você é E animação aí, em meu pessoa. queridão? Tudo bom, Você graças tá a Deus. bonitão, hein? Você tá bonitão, rapaz. Que é isso? Tá bem cuidado, hein? Dona Débora tá cuidando Dona bem. Débora fez hoje uma feijoada, rapaz. E eu tô aqui, rapaz, Uau! Foi pesado o negócio, hein? Foi Eu não pesado. acredito, não. Não acredito. Rapaz, Não olha que eu acredito. levo lá, depois. Não acredito. Nessas coisas de história de pescador e cozinheiro, só comendo e provando. Ah, mas você vem aí outro dia para comer, tá bom? Pastor William, como é que tá aí a vida? Como é que está aí a quarentena? O senhor está em casa com certeza, cuidando da família, tem uma agendinha lá na igreja e alguma coisa ou outra, mas a gente tem que ficar parado. Como é que para o senhor tá sendo esses dias? Estão sendo esses dias? Boa tarde, queridos. Queridos, estão assistindo aqui conosco. Deus abençoe. Meu sonho está falando nessa live aqui. Essa live é outro nível, irmão. Você que está participando dessa live aí, do pastor Jefferson, é outro nível. Um negócio assim que é só para alguns. Então, daqui uns dias, você para entrar nessa live vai ter que pagar, porque é um negócio muito... Então, nós fomos pegos, né, por essa surpresa que foi a pandemia, o isolamento social. E mudou muita coisa. Muitas coisas foram alteradas, nossa agenda, questão do isolamento. Eu falo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é o estado que tem o melhor índice de contágio. Nós não temos nem 300 casos ainda no estado. Campo Grande está com 180 e poucos casos, ou seja, mais da metade é daqui da cidade, mas é a capital do Brasil que tem o menor índice
de contágio por 100 mil habitantes. Que beleza. Porque o prefeito daqui ele entrou numa estratégia muito boa. Logo no comecinho, quarentena, toque de recolher, 8 horas da noite, 10 horas da noite, você já tinha que estar em casa. Quem fosse pego à noite, porque a gente descobriu que as maiores aglomerações eram realizadas no período noturno, nas casas noturnas, nos bares. Então, isso aí, o toque de recolher. E o que aconteceu? Muitas prefeituras seguiram o mesmo exemplo, né? Então, Campo Grande acaba sendo um referencial para as outras prefeituras aqui do estado. Então, hoje, graças a Deus, é um dos estados, é o melhor estado, juntamente com Tocantins, a menor quantidade de pessoas, né? Tocantins, por ter um estado com menos habitantes, ele tem menor número de casos, mas no percentual, o Mato Grosso do Sul tem menos do que Tocantins. Então, a minha agenda mudou, os nossos cultos são online, nós vamos gravar os cultos aos domingos, gravar não, fazer o culto, transmite o culto, né? E transmitimos o culto online, os PGMs estão online, os RDs estão online, usando as ferramentas, saem de casa só com máscara, ficando a maior parte do tempo em casa. Mas uma coisa que eu aprendi, meu pastorzão, lá em Isaías capítulo 6 fala, o profeta Isaías diz o seguinte: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Eu quero tomar a liberdade de parafrasear esse texto e tirar o ano que morreu o rei Uzias e colocar no ano do Covid. No ano do Covid, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nosso Deus não está em quarentena, nosso Deus está agindo, nosso Deus está se movendo. Então, meu queridão, a igreja do Senhor, o templo pode estar fechado, mas a igreja está aberta. Nós estamos avançando, fazendo discípulos, ganhando vidas para o Senhor Jesus. Tivemos multiplicação e supervisão nesse período de pandemia. Então, meu irmão, nós cremos que o Espírito Santo está agindo. Claro, a gente tem que tomar todos os cuidados, as precauções, o isolamento, ficar 1,5 metro de cada pessoa, usar máscara, procurar tomar o máximo cuidado com as pessoas do grupo de risco. Mas, irmãos, nós precisamos continuar crendo que o nosso Deus, ele não deixou de reinar por causa do Covid. Então, por causa do Covid, mudou a maneira da gente implementar as estratégias. Mas o foco é o mesmo: fazer discípulos, alcançar vidas para o Senhor Jesus, multiplicarmos PGMs, ganharmos a cidade, ganharmos o Brasil para o Senhor Jesus. Então, eu vejo assim que nessa chamada tua aí, os meus sonhos continuam cada vez mais vivos e cada vez mais vibrantes, porque eu continuo crendo, e se a gente olhar para a circunstância, você vai cair. Eu preguei esses dias na igreja, Deus me deu aquele texto onde Pedro andou sobre as águas, até que eu ministrei na nossa reunião lá do grupo de coordenadores regionais estaduais, né? Então, quando Pedro lhe fala, se é tu mesmo e faz andar sobre as águas, Jesus falou assim, vem. Eu vejo que o mesmo Jesus está falando para nós hoje, vem Jefferson, vem William, vem andar sobre as águas. As águas não serão impedimentos para vocês andar em direção à minha pessoa, os meus sonhos, meus projetos. Vem andar sobre as águas. E andar sobre as águas é andar acima dos problemas, é andar acima das dificuldades, é andar verdadeiramente na fé. Então, nesse tempo de pandemia, como é que eu posso andar sobre as águas? Pela fé. Como é que eu posso manter os meus sonhos vivos? Pela fé. Então, na fé nesse Deus maravilhoso, nós vamos vencer. E não vai ser o Covid que vai frustrar os planos de Deus nas nossas vidas. Não foi a peste espanhola, não foi a Primeira Guerra, não foi a Segunda Guerra, não foi Hitler, não foi a bomba Hiroshima que frustraram os planos de Deus, e não vai ser o Covid-19. Então, naquele mesmo texto, só que Pedro teve medo quando ele sentiu o vento. Então, nós somos seres humanos. Então, mesmo no momento de pandemia, exercitando a fé, buscando a Deus, fortalecendo no Senhor, nós podemos fraquejar na fé, mas faça como Pedro. Quando você fraquejar, Pedro sentiu o vento forte, começou a ir para o fundo e ele clamou, Senhor, salva-me. Então, no momento que a tua fé fraquejar, clama ao Senhor, porque na hora ele vai te pegar à tona e vai colocar você novamente para respirar. E no outro texto correlato, quando Jesus sobe para o barco, ele acalma o vento, acalma a tempestade, tudo vira bonança, e os discípulos falam assim, bom,
Quem é esse? Quem é esse que até dá ordem aos ventos e os mares? Então, meu pastorzão, eu creio que vai chegar uma hora que Jesus vai chegar para o Covid e vai falar assim: Para! Covid, quieta, 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 e agora é comigo. Então vai chegar essa hora. Mas enquanto Jesus não fizer assim com o Covid, nós precisamos manter o nosso foco, manter a nossa fé, manter o nosso tempo a sós com o Senhor. Nós precisamos orar mais, ler mais da palavra. Por quê? Porque há muitas vozes nesse tempo de pandemia, é a mídia, são os murmuradores, os críticos, aqueles, meu irmão, que foram contaminados pelo vírus da incredulidade, do medo, do pânico. Então, nós precisamos estar vacinados contra outros tipos de pandemia. A pandemia do desespero, daquela pessoa que, agora o mundo vai acabar. Eu fui no banco, eu tive que ir no banco hoje, e aí a quantidade de pessoas, né? Um sentou, tem que sentar um pouquinho longe do outro, né? Aí um sentou e falou assim, que difícil. Aí eu fui conversar com a gerente, e aí depois a gerente falou assim, é um inferno. Eu falei, que inferno, meu? Inferno para quem não tem Jesus. Para quem tem Jesus e anda em direção à terra prometida, que anda em direção à vida eterna, quem anda com Jesus, pode vir Covid, pode vir qualquer coisa, nós vamos viver na alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, queridão, se você está aí para baixo, se você está aí chateado, porque frustraram os meus sonhos, porque eu pensei em viajar, não vou poder mais. Ei, queridão, queridão, você não percebeu que o Senhor chegou para a tua agenda e falou assim, acabou, o plano acabou, agora é eu e você. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que está em oculto e eu te recompensarei. Então é um tempo agora, irmãos, de uma nova realidade. Muita gente me pergunta, pastor Jefferson, vai voltar ao que era antes? Queridão, não vai voltar ao que era antes. Igualzinho era antes, não vai voltar mais. Claro, eu creio que esse Covid vai passar, mas muita coisa vai mudar, muita coisa vai deixar de ser diferente. Então, eu vejo que esse Covid, ele está sendo uma vontade permissiva do Senhor, uma permissão de Deus, para que muitas coisas acontecessem na nossa vida, que Deus trabalhasse conosco, trabalhasse na humanidade. Muita gente que só vivia em função do dinheiro, mesmo dentro das igrejas. Trabalhar, ganhar dinheiro, comprar carro, comprar casa, comprar fazenda, comprar isso, comprar gado. Ei! Aí Deus falou assim, para. Nada disso agora. Nada disso é tão importante do que eu quero falar contigo. Muita gente que era ateu, e nessa hora está falando assim, cara... E se esses crentes tiver certo, eu tiver errado. Então tem muita gente que estava assim, meio desesperado. Então você, você dos crentes, ora por nós. Você contra os caras do Uber, reza por nós lá quando você for na igreja, reza por nós. Então você vê que o coração das pessoas, diante da dificuldade, se inclina para Deus, se inclina para esse momento. Então, meu pastorzão, falando para você, meu pastor Jefferson, vocês estão nos assistindo, não deixe nada frustrar os sonhos e projetos que Deus já preparou para a sua vida. Importa o adversário que se levanta, importa o gigante que se levanta aí sobre a sua vida, se levantou, vai cair. Os planos de Deus não serão frustrados. Eu quero estar no centro da vontade do papai, quero alinhar minha vontade com a vontade dele, assim, eu estar no centro, milimetricamente no centro da vontade dele, e que ele cumpra em mim tudo aquilo que ele pensa para esse tempo, meu pastor. Amém. Olha aí, gente, olha, começamos essa primeira parte da nossa live aí com essa palavra, poderosa mesmo, do altar de Deus para a sua vida. E não podia esperar menos do pastor William Salgado. O pastor William Salgado é pastor em Campo Grande, a capital do Mato Grosso. Do Sul. Não, do Sul. Eu ia desligar aqui, rapaz. Não, que isso, tá que só isso. assim na live, Não, que isso. Do Mato Grosso do Sul, terra linda. Eu já tive o privilégio de ir várias vezes. Gente, que lugar maravilhoso. Eita, gente, que deu saudade agora. Deu aquela respirada de saudade. Só quero saudar... Vem pra cá. Olha. Meu sonho, você vem pra cá, rapaz. Vem pra Bonito. Mais bonito é bonito, viu? Essa China tá fechada. Tá tudo fechado.
Olha aí, vamos mandar um abraço para o pastor Paulo Rogério, pastor da Igreja Batista Memorial, o senhor lembra lá, né? Agora ele está implantando uma igreja num dos bairros aqui, está sonhando com a implantação de uma igreja. A irmã Magnólia está com a gente, Robson Reis. Você conhece Marcos Vinícius Petrucci? Você conhece esse homem? Deixa eu buscar na memória. Marcos Vinícius Petrucci. É um descendente de italiano, né? Um rapaz que usa cavanhaque, você lembra? Acho que eu lembro, mas... Já disse aqui, já deu glória a Deus e disse que é uma potência que está hoje na live. Mariane Heloísa, Moçonildo, lá de Palmas, meu amigo. Deus te abençoe, querido. Que bom que você está aqui. Maiara Zambuja, eu lembro de você, hein? Eu lembro de você. Que Deus abençoe sua vida. A Jace, lá de São Luís. São Luís está tudo fechado, hein? Tudo fechado em São Luís, pastor William. Vamos orar por nossa capital, por Belém também. O estado do Pará foi decretado aí tudo fechado. Nosso querido quase pastor Fernando Oliveira. Você está no Maranhão do Sul? Você está no Maranhão do Sul? Maranhão do Sul. Por favor, é diferente. Né? Tá com a gente o Leno da Raquel. Olha que beleza. Bom te ver. É o cara, hein? Esse é o cara. É o Leno. É o Bruno Fernandes, seminarista da Igreja Batista Vila Nova. Gente da melhor qualidade, um multiplicador, viu, pastor William? Tá com a gente também. E aí, a Débora Jordânia, que também tem familiares aí em Campo Grande. Bom demais. Pastor William, a gente está falando de sonho. Hoje o assunto é sonhos. E a gente tem um sonho. Eu e você, nós temos um sonho de ver o Brasil Batista multiplicando para todo lugar, tendo um pensamento focado no discipulado 1 a 1, nos pequenos grupos multiplicadores, na oração, no relacionamento discipulador, na plantação de novas igrejas, e na compaixão e graça, e no treinamento, descoberta de líderes. Isso continua, é um sonho. Agora há pouco eu e ele estamos aqui num grupo discutindo os projetos para o final desse semestre, o semestre que vem, o avanço da obra do Senhor. E esse sonho, pastor William, só vai esperar a pandemia parar ou a gente já pode aplicar ele agora? Rapaz, esperar a pandemia nada. Negócio de pandemia. A picanha tá em cima da churrasqueira. Tá no ponto. Você vai esperar o quê? Vamos comer. Fria? Vamos comer a picanha, rapaz. É o momento mais propício. As pessoas estão abertas. Eu faço quinta e sexta-feira, geralmente quinta e sexta-feira, eu faço supervisão online agora dos PGs. Tudo online, tudo online. Tudo online, tudo online. Rapaz, entrou uma pessoa muito bonita do seu conhecimento. Tânia Regina Sal. Eu acho que é parente, essa aí né? é a mulher mais linda da face da Terra. Você abre a porta para ela? Rapaz, eu abro a porta do carro para ela há 8 anos que eu aprendi isso aí. 8 anos. Você está lavando louça para ela? Rapaz, acabei de ajudar o Lucas a lavar a louça ali. Acabei de fazer isso aí, queridão. Tá com a mão branca aí, ó, de lavar a louça. As RDs da Tânia, as discípulas da Tânia, compraram uma máquina de lavar louça, rapaz. Então, meu papel agora é só tirar o excesso e colocar lá na máquina, entendeu? Já sai esterilizado. Aquilo que não vai na máquina, então fechou. Um parênteses, viu, gente? É um parênteses aqui. Um dos meus discípulos, a gente fez um discipulado de homem, né? O homem ao máximo, você conhece, sabe como é? E ele tinha dificuldade das tarefas de casa. E aí, no meio do curso, ele disse assim: pastor, irmãos, eu hoje ajudei a minha esposa a lavar a louça. E a gente vibrou, todo mundo feliz, porque ele era desse pessoal contra. Segundo dia, terceiro dia. Aí, rapaz, ele tirou uma foto nesse tempo de quarentena e estava lá a máquina de lavar louça. Ele comprou uma máquina de lavar louça. Ele só disse que só tira o excesso e coloca lá. É uma bênção, é uma bênção. Bem, pastor, nosso sonho de multiplicação. Então, queridão, aí eu faço as visitas, né, online. Rapaz, você não tem ideia a quantidade de pessoas que estavam afastados, pessoas que foram para outros estados, outros países, não se adaptaram em igrejas e ficaram perdidos, desigrejados, participando dos nossos PGMs, assim, com fome e sede, porque as pessoas, esse é o momento, irmãos. Quando passar a pandemia, claro, nada melhor do que o presencial, nada melhor que se eu estivesse com o Jefferson aqui agora, abraçando o Jefferson, conversando frente a frente. Nós somos muito amigos, eu sou fãzão desse seu pastor aí. Ele, para mim, é um dos maiores referenciais que eu conheci na minha vida.
É assim, extraordinário estar com ele, estar com a Débora, os meninos, a gente brinca, eu chamo ele carinhosamente de Jeff Dunn. Tem apelido melhor que esse? Jeff Dunn. É um negócio assim para outro patamar, né? Então, esse é o momento, mas nada substitui o presencial. Mas enquanto nós não chegamos no presencial, a obra não para, os sonhos de Deus não param. A vontade de ganharmos pessoas, discipularmos e fazermos e transformarmos isso em uma estratégia para esse momento é a situação mais propícia, queridos, porque as pessoas estão abertas. Nós encontramos muitas pessoas aflitas, mesmo dentro das igrejas, ansiosas, pessoas que perderam o emprego. Então, eu fui, numa dessas visitas, eu chorei, meu pastor, eu chorei. Falei, meu Deus. Um menino muito querido da igreja, um menino assim, um professor de artes marciais, bombadão, igual você, assim, fortão, né? Bem bombadão, e lutador, foi lutador profissional de campeonatos de luta livre, essas artes marciais. E aí, com o fechamento das academias, o rendimento dele caiu para zero, ele não tinha o que comer. E aí o PGM ficou sabendo. E assim, como a vida dele era muito corrida, ele não tinha fogão em casa. Não tinha fogão. E aí o PGM descobriu que ele não tinha fogão, o PGM descobriu que ele estava sem comida. Irmãos, eles fizeram uma vaquinha, compraram um fogão, fizeram uma cesta básica para ele e foram entregar para ele. Aquele menino no PGM, irmãos, ele chorava. E ele falou assim, agora eu vou poder conseguir fazer a minha comidinha. Irmãos, aquilo eu chorei na presença do Senhor, porque isso é igreja. Quando nós falamos assim de ganhar pessoas para o Senhor Jesus, e a melhor estratégia, a melhor ferramenta é o amor, é a compaixão e graça, é viver esse estilo de vida para, por onde você passar, você faz discípulos através do amor, você faz discípulos através de compaixão e graça. Então eu vejo assim que os 5 princípios da visão da igreja multiplicadora nada mais é que o cumprimento da grande comissão através de princípios. Então, se eu quero ganhar alguém para Jesus, se aquele irmão está passando necessidade de comida, eu preciso dar comida para ele. Se o problema dele está na alma, eu preciso orar para que Jesus tire a aflição, a apreensão, a angústia do coração dele. Então, irmãos, esse é o momento que Deus quer usar a igreja de uma maneira sobrenatural. E assim, o que eu percebo é que tem acontecido coisas extraordinárias. Quanto mais a gente passa por momentos de dificuldade, parece que Deus quer agir com mais poder. Isso tem ficado evidente. Nós temos orado por pessoas que ficaram internadas, uma pessoa aqui de um PGM que ficou com Covid, e várias vezes o médico falou assim, chama a família, tá? A família vai lá, todo mundo se despede, aí no outro dia o médico falou assim, olha, não sei o que aconteceu, olha, o pulmão dele voltou a funcionar de novo, aí passa mais um pouquinho, chama a família, o estado é muito grave, vai lá a esposa, o filho, passa um tempinho, não sei o que aconteceu, não estamos entendendo. Então, nesse tempo de pandemia, o Espírito Santo quer agir, irmãos, de uma maneira sobrenatural. Então eu preciso colocar a minha vida, simplesmente, eu estou segurando uma caneta aqui, ó. A caneta sem o escritor, ela não é nada. Que a gente seja simplesmente uma caneta nas mãos do maior escritor da história, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas deixa ele te usar, deixa ele esvaziar essa carga aí, irmão. Essa carga que quanto mais usa, mais fica cheia. Deixa ele te usar, porque nesse tempo de pandemia, nós cremos que, e a gente estuda algumas histórias dos avivamentos, e o pastor Samitip estava comentando sobre isso, que momentos que antecedem avivamento, antecedem momentos de muito movimento de oração e muito movimento para vencer lutas, dificuldades, crises, guerras, pandemias. Então, irmãos, nós estamos crendo nesse avivamento, crendo que Deus vai trazer esse avivamento no Brasil, nós cremos que nós vamos ganhar o Brasil para o Senhor Jesus. E nós temos aprendido isso com o nosso pastorzão Gilson Breder, meu discipulador, meu pastor, meu presidente, que nós precisamos fazer discípulos do outro lado da mesa até do outro lado do mundo. Então o RD começa dentro de casa, o RD começa no relacionamento marido-mulher, pais e filhos. Ali o RD, meu querido, é o RD mais importante.
É porque os meus filhos sabem de verdade quem é o William. A Tânia sabe de fato quem que é o William. Lá fora a gente pode até disfarçar um pouquinho e tal, mas dentro de casa, que são os discípulos mais importantes que nós precisamos. Se eu quero fazer discípulos fora de casa, os meus discípulos dentro de casa precisam ser os mais importantes para me dar autoridade para mim fazer isso lá fora. Então, não desista. Esse é tempo, de entender que Deus tem algo poderoso, sobrenatural para nós nesse tempo. Agora, nós precisamos ter a sabedoria, a flexibilidade, a humildade de entender que nós não temos as mesmas ferramentas de 2 meses atrás. Então, tem muita gente, muito pastor, que falou assim, esse negócio de Instagram, esse negócio de Facebook, esse negócio de culto online. Pastorzão amado, pastorzão, com todo respeito, todo carinho, meu pastor. Você já imaginou se o apóstolo Paulo vivesse nos dias de hoje? Será que o apóstolo Paulo não estaria fazendo uma live com o pastor Jefferson agora? Com certeza. Mas na época do apóstolo Paulo, ele só tinha 2 maneiras. Ou ele ia presencialmente, ou ele mandava uma carta. Era a tecnologia dele, né? A gente fala de tecnologia, mas era a tecnologia dele. E ele usou isso da melhor maneira possível. Então, nós precisamos ter a humildade. Tem muita gente que fala assim, não, eu só vou abrir minha igreja agora, não vou fazer culto online, não, só quando acabar a pandemia. Meu pastor, faça isso. Tem ovelhas lá no seu rebanho que querem ouvir a tua voz, querem ver a tua imagem. Então, quando nós começamos a questão dessa pandemia, nós ainda estamos barbeirando demais. Tem muita coisa para aprender. Muita coisa para aprender. Andar sobre as águas, meu irmão, ninguém andou sobre as águas antes de Pedro. Então, quando ele foi andar sobre as águas, ele nunca tinha andado. Com certeza, ele foi bem. Como é que é esse negócio de andar sobre as águas aqui? Então, ele vai, levanta. Então, anda sobre as águas, andar pela fé. Se erra, pede perdão. Quantas vezes já pedi perdão? Irmãos, me perdoe. Ontem mesmo, tive que pedir perdão para os meus coordenadores. Fui fazer uma foto, me deram uma estratégia de fazer uma foto de maneira diferente, não deu certo, irmãos, me perdoe. Não ficou boa, não aconteceu. Peça perdão, mas faça aquilo que está à sua disposição. Pastor William, eu quero citar 2 amigos nossos, né? Primeiro, aquele lá de Curitiba, da Igreja Batista Bacaxeri, que na terça-feira cunhou talvez uma das frases que mais impactaram minha vida nesse tempo de quarentena, sobre a perspectiva de como fazer, como ser igreja. Ele disse assim, meu irmão, você só precisa de 2 coisas para impactar a vida. O Espírito Santo e um celular. Ele resumiu, pastor, e nessa questão bem minimalista, nessa perspectiva de que o que a gente pode fazer cheio de Deus e com o celular na mão, o prospecto de abençoar um monte de pessoas. Fale um pouco sobre isso. Rapaz, essa frase é fantástica, né? Fantástica. Vamos falar sobre os 2, né? Primeiro vamos falar sobre vida cheia do Espírito. Irmãos, nós vivemos momentos, dias, que ou tu vive cheio do Espírito Santo, ou você vai ter muita dificuldade. Deus, logo no momento quando começou a pandemia, aquelas primeiras semanas, Deus falou claramente comigo, falou, a fé que tu tinha até semana passada, beleza, daqui para frente você precisa de um outro nível de fé, uma outra intimidade, uma outra perspectiva, e eu fui compreendendo. E aí aquele texto de Mateus capítulo 6, ele ganha uma nova conotação. Entra no teu quarto, fecha a porta. Quando eu fecho a porta do meu quarto, é um convite para a intimidade. Eu não conheço nenhum homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, que não tem intimidade, que não tem tempo de Bíblia e oração. Então, vida cheia do Espírito começa, irmão, ajoelhando. Começa que eu tenho brincado aí pelo Brasil, por onde tenho ido, começa a não escorregar. Eu preciso todos os dias me escorregar na presença do Senhor, começar o meu dia aos pés do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ali me derramar na presença dele. E eu preciso, a cada dia, ser cheio, me encher do Espírito Santo. Aquilo que foi para ontem foi maravilhoso, mas eu preciso ser cheio do Espírito Santo hoje. Domingo foi ótimo, o culto, a palavra foi maravilhosa, mas na segunda-feira eu já preciso de buscar o Senhor. Então, nesse tempo de pandemia, aplica o teu coração.
a buscar o Senhor, a ser cheio do Espírito Santo. O pastor Joel Kominski, ele tem uma frase, eu vou tentar parafrasear, que ele diz o seguinte: se eu não como o pão do céu, se eu não tenho o pão do céu, como é que eu vou poder alimentar as pessoas daqui da terra? Então eu preciso ter esse encontro com Deus. Quando eu me encontro com Deus, quando eu me encho do Espírito Santo, quando a palavra de Deus entra no meu coração, aí eu tenho pão para dar para as pessoas que caminham comigo. Então, nesse tempo de pandemia, mais do que nunca nesse tempo de pandemia, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E a outra frase, e o outro instrumento que o Tunala falou é o celularzinho, irmão. Carrega ele, põe um Wi-Fi nele, deixa um pouquinho de bateria, irmão, já é o suficiente. E começa a fazer. Muitas pessoas falam assim: não, mas eu só tenho 2 seguidores. Glória a Deus. Começa com 2. E assim, uma coisa que eu aprendi logo na minha conversão, pastorzão, e uma coisa que Deus ministrou comigo. Lá no Salmo 23, né, o salmista diz: leva-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, leva-me aos pastos verdejantes. Toda ovelha quer comer pasto verdejante, pasto verde. Se você é um homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, as pessoas vão aonde você estiver, seja presencialmente, seja no celular, e agora nesse momento de pandemia, no celular. Então, queridão, escolha aquele aplicativo que melhor se identifica com o seu público e não com você. Essa é uma verdade muito importante. Porque muitas vezes o seu público é do Facebook. Então, se o seu público principal, a maior parte das pessoas estão no Facebook, você precisa usar o Facebook. Se a maior parte do seu público está no Instagram, faça no Instagram. Se a maior parte do seu público, meu queridão, não está no Facebook, no Instagram, não está nem na mídia, queridão, arranje uma maneira de você talvez mandar um áudio, uma oração, gravar um vídeo, mandar para ele. Tem pessoas que só é no WhatsApp, então faz uma chamada de videoconferência para ele. Irmãos, se adapta à necessidade das pessoas e deixa o Espírito Santo te usar de maneira sobrenatural. Eu já contei essa experiência para o Jefferson, acho que eu já contei, mas eu tive uma experiência com Deus. Alguns anos atrás eu fui pregar num congresso de discipulado e naquele congresso eram 2 mensagens numa noite. Pregou o primeiro pastor, depois era eu. Chegou o momento de eu pregar, eu fui me levantar para ir pregar. E o pastor lá, o dirigente, me chamando, e o Espírito Santo disse para mim assim: tu não vai pregar hoje não. Eu falei: como é que é, Deus? Será que eu estou... Senhor amado, eles pagaram meu transporte, meu hotel, minha alimentação, e eu não vou pregar. Você não vai pregar. Pastorzão, meu coração batia assim, que eu senti o coração bater. Eu falei: meu Deus, que eu vou fazer aqui? Você não vai pregar. Eu falei: Deus, eu não vou pregar, vou te obedecer. Mas me dá só uma justificativa. Eu chego lá na frente, dou a justificativa e não vou pregar. Eu vou pagar as despesas, eu quero obedecer. E aí o Espírito Santo falou o seguinte: hoje você não vai pregar. Você vai subir lá, eu que vou pregar no seu lugar. E você só vai segurar o microfone. Eu falei: Deus, fechado. Não ótimo, ótimo. Daqui para frente, eu só quero segurar o microfone, não quero mais nada. Foi um divisor de águas na minha vida. Foi um divisor de águas. Então, irmão, ser usado pelo Espírito Santo é só segurar o microfone. É ser caneta nas mãos de Deus. É deixar Ele te usar. Às vezes você fala assim: mas eu não me preparei ainda. Às vezes você vai ser pego, meu irmão, sem estar preparado. Mas, irmão, deixa Deus te usar. Se preparar, melhor. Mas tem hora que você vai ser pego assim, meio de surpresa. Entra aqui agora, fala aqui agora, fala aqui. Agora, quem anda com Deus, olha, presta atenção. Quem come no altar do Senhor todas as manhãs, sempre tem pão fresco que vai matar a fome de multidões. O problema é que está faltando, meu irmão, vida no altar. O que está faltando é vida de intimidade, de pegar a palavra e falar assim: Deus falou comigo hoje. Deus ministrou isso no meu coração. Então, queridos, quando a gente tem esse encontro com Deus diariamente, o Espírito Santo vai nos enchendo, vai nos dando palavra, e aí você tem o que falar. O problema é que a gente vê algumas lives, porque as pessoas chegam lá, já não tem mais nada o que falar, porque não teve um encontro com Deus, não pegou do pão da vida. Agora, quando você come todo dia lá na presença do Senhor, você tem o que falar. É diferente. E aí, Jefferson, eu não sei se eu te contei o outro lado da história.
Aí eu fui pregar lá na PIB de São Luís. Certo, pastor Eliezer. Pastor Eliezer. E aí, quando eu cheguei lá na PIB, pego o avião, cheguei quase em cima da hora, assim, para o culto, bem em cima da hora, assim. Você já vai pregar daqui a pouquinho. Aí os meninos vieram lá, o pessoal da música, do som, veio em cima de mim, colocando aquele microfone de lapela. Aí eu falei, Deus, viu? Nem para segurar o microfone eu não sirvo mais. Essa é boa. Essa é boa. Aí no segundo dia eu falei, rapaz, você não tem microfone, não? Segurar, não? Pelo menos para Pelo ajudar. menos isso eu quero fazer. Aí eu contei a história para eles, então vamos arranjar o microfone para você. Ótimo. Olha, gente, aqui no Carnal Convida desta quarta-feira, nós estamos no dia 6 de maio, está com a gente uma pessoa especialíssima, cheia de Deus, cheia da graça do Senhor, um pastor, um servo do Altíssimo, o pastor William Salgado. E olha, meus irmãos, ele é assim o tempo todo. Eu já viajei com ele algumas vezes e disse, rapaz, esse homem não para, ele não cansa. Teve uma vez que ele veio aqui em Imperatriz e ficou doente. E mesmo doente, ele estava empolgado pregando na igreja. E uma maravilha. Que bom estar aqui contigo. Só mandando um abraço, pastor Carlos Rubem. Carlos, Deus te abençoe. Luiz Bezerra da Silva. Você conhece aqui? Tem um Bezerra da Silva também. A Miriam, que é educadora da Primeira Igreja Batista lá de Santarém, do meu querido pastor Heber. E louvado a Deus por você que está aqui com a gente. Compartilha essa live, porque com certeza algumas pessoas estão com os sonhos assim embaçados. E quando a gente ouve gente empolgada falar do reino de Deus, falar das coisas de Deus, talvez seu pastor hoje ouviu ou precisa ouvir que ele precisa fazer a live, ele tem as ovelhas, ele tem o grupo dele. Ontem eu perguntei, aí é o segundo que citamos aí o Tunala, e ontem eu conversei com o Petrus e disse assim, Marcos, tem gente de outras congregações assistindo teus cultos online. Você está pastoreando gente no Rio, né, em Moça Bonita, mas também em outros estados, em outras cidades, em outros países. E ele disse, Jefferson, não me complica. Eu disse, não, aí eu contei a minha experiência, né? Que eu tenho ovelhas que ouvem aqui, está ouvindo essa live, vai ouvir as de oração, assiste o culto online de Portugal, Espanha, Estados Unidos, e assim, e outros países, especificamente. Mas a gente acaba tendo, pastor, um rebanho. E aí o senhor falou sobre pastos verdejantes. Como é que a gente equilibra isso? Meu queridão, esse aí é um grande desafio, porque isso é tudo novo, né? Então, você não tem como proibir a pessoa de entrar numa live, nosso culto online. Então, cuidar disso aí, equilibrar isso aí é um processo, sim, que a gente vai ter que descobrir na caminhada. Mas uma coisa com o princípio, pastor Jefferson, com o princípio, a gente aprende isso com o pastor Gilson, que se ele é membro de uma igreja, um exemplo, ele é membro de qualquer uma outra igreja evangélica, a gente sempre pede para ele, queridão, fique lá na sua igreja, dizime na sua igreja, honre a vida do seu pastor, obedeça sua liderança. Você quer vir aqui participar? Você é muito bem-vindo. Nós te amamos. Seja muito bem-vindo, mas a questão do você tem um pastor, você tem um líder. Então, esse é o pastorzão Gilson e ele tem nos ensinado isso. Então, quando nós recebemos visitantes, nós recebemos muitos visitantes na igreja, e a gente sempre fala isso. Se você já tem uma igreja evangélica, mande um grande abraço para o seu pastor. Se você ainda não tem, está passando por Campo Grande, está chegando aqui agora, aqui é seu lugar. Ser a sua casa. O nosso sonho é que você fique conosco. Agora, se você tem uma liderança constituída, volte para casa. Sua casa é o lugar onde Deus tem te estabelecido. A gente entende que nós não podemos, em hipótese alguma, pescar no aquário de ninguém. Excelente. Pescar no aquário de ninguém. Nós não precisamos. Eu tenho um grande amigo que chama Domício Júnior, um pastor aqui da cidade, que ele diz o seguinte, uma frase que eu guardei para mim: tem pecador para todo mundo, por que você vai pegar o pecador que já está naquele aquário? Deixa ter pecador lá. Entendeu? Tem muitos pecadores que estão sem aquário. Vamos atrás desses que ainda não têm igreja e aqueles que estão afastados. Esse é o nosso foco. Agora, nós não podemos impedi-los de assistir os nossos cultos. Né? Nossas lives. Final de semana. Nós fazemos 5 cultos online por final de semana. Então, vem gente de muitos lugares. Os nossos PGMs têm recebido pessoas de muitos lugares, mas a gente sempre tem orientado os nossos líderes, orientado as pessoas, para não estimular, se ele já é membro de uma igreja,
que Deus abençoe ele, que ele fique lá naquela igreja. Ele vai ser um participante conosco. Porque é questão de ética. No reino a Isso pessoa mais está ética que eu conheci corretíssimo. na vida se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo era muito ético, muito ético. Então, a ética ministerial de Jesus é o nosso referencial. Então, nós precisamos ser éticos, como o apóstolo Paulo foi ético, como Pedro foi muito ético. Então, eu vejo assim que o homem de Deus, a mulher de Deus, como princípio de caráter, ele precisa ser ético, né? E isso faz a diferença. O Espírito Santo fica mais à vontade. Lá em Atos capítulo 2, quando a gente vê assim que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelo apóstolo, naquele mesmo versículo, na parte A fala assim, e havia muito temor entre eles. Então, o temor, a santidade, cria o ambiente do milagre, cria o ambiente da multiplicação. Então, se uma igreja quer crescer, que cresça da maneira certa, cresça em santidade, cresça em temor, cresça com caráter, porque lá na frente você não vai ter que se envergonhar. Puxa vida, Ótimo, nós pegamos excelente. aquelas ovelhas, puxa vida, e agora? Isso acaba sendo inchaço, não crescimento, né, pastor William? Exatamente. Então, tem pecador para todo mundo. E agora, se eles quiserem assistir, sejam muito bem-vindos. Temos orado, temos intercedido por essas pessoas. Tem uma irmã que ela está participando com a gente nos PGMs, que ela é de Minas Gerais, lá da terra do Petrúcio. E aí, assim, ela falou, olha, não consegui encontrar nenhuma igreja aqui na minha cidade e eu vou ser membro de vocês agora, morando aqui em Minas. Eu falei, seja bem-vinda, irmã. Que Deus Você não abençoe. está em igreja nenhuma? Não, não estou em igreja nenhuma. Você não tem nenhum pastor cuidando de você? Não. Você não é membro de nenhuma igreja? Não. Então você vai ser nosso membro. Aí depois que parar a pandemia, Deus já tem nos preparado, que nós vamos ter que pastorear 2 igrejas. Dois tipos de igreja, né? E a igreja que vai estar de muito longe, que ela vai ser uma igreja, abre aspas, online. É igual presencial? Não. Mas é a maneira da gente alimentar essas pessoas. Mas na verdade, pastor William, na verdade, assim, hoje nós estamos pastoreando online. Hoje todo mundo. Hoje eu já atendi 4 pessoas, né? Através de ligação, orações, recados, né? Hoje. E já chegou no WhatsApp aqui 2 mensagens que quando acabar a live eu vou ter que ligar. As pessoas já fazem assim hoje, eu não sei se já fazem contigo. O líder do PGM, os supervisores, dizem assim, pastor, precisamos que o senhor ore por fulano de tal, ele já manda o contato. Ele já manda o contato porque sabe que a única maneira que a gente vai ter de abençoar a vida da pessoa é através de um aplicativo, de um celular, de uma ligação ou de uma videoconferência ou de uma chamada de vídeo. Então, isso é muito, mas muito importante mesmo para a gente criar, irmãos, elos verdadeiros, éticos, como o pastor William colocou muito bem aí. Pastor, qual a perspectiva da igreja pós-pandemia? O senhor já falou uma, né? Que nós vamos ter 2 tipos de igreja, a presencial e a online. Vai dar mais trabalho, viu, pastor Jefferson? Porque eu tenho cunhado uma frase que é a seguinte. Você já tinha com a presencial e você vai ter a online. Muita gente é contra. Eu já ouvi muitos pastores, líderes, falar, não, larga a mão disso, deixa essa pessoa. Não, irmãos. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus abandonaria os online? Não abandonaria. A palavra do Senhor fala assim, eu não lançarei fora nenhum que venha até mim. Então, nós precisamos ter a humildade, o bom senso, falar assim, nós vamos precisar pastorear o presencial e vamos precisar pastorear o online. Essa é a primeira mudança. A segunda mudança, eu tenho uma líder de PGM, que ela é psiquiatra. E eu tenho conversado com ela algumas vezes, temos trocado algumas ideias, até recomendo ela, se você quiser um dia marcar uma live. Ótimo, depois manda o contato. Ela é líder de PGM e é psiquiatra. Então, a gente tem conversado assim, né, e ela falou, assim, nós chegamos num entendimento, que ela falou, olha, nós estamos no momento da guerra. Agora é guerra. No momento de guerra, todo mundo se comporta como guerra. Na verdade, não existe um canhão na rua, não existe uma bomba estourando, como era nas guerras anteriores. Era uma guerra invisível, mas é uma guerra. Então, as pessoas estão se comportando como se estivessem numa guerra. A partir do momento que acabar essa guerra, o problema vai ser o pós-guerra. Porque as pessoas vão falar assim,
aí que começarão a aparecer os problemas emocionais, psicossomáticos, dentro da igreja. Não é fora da igreja, não. Fora da igreja vai ser muito mais, mas dentro da igreja também. E nós precisamos nos preparar para esse momento. Porque muitas vezes a pessoa está lá hoje se segurando, porque ele sabe que se ele sair lá fora, se ele for fazer as coisas que ele fazia antes, ele vai morrer, ele vai se contagiar. Então ele fala assim, cara, preciso sobreviver. Aí quando passa esse momento, todas essas emoções que ficaram guardadas, esse momento que ele tem fazendo, ela vai somatizar, elas vão se manifestar no período de pós-guerra, no período que acabar essa pandemia. Aí que eu acredito que nós vamos ter muito trabalho para cuidar desse lado emocional e espiritual das pessoas. Eu vi algumas notícias, né, de que aumentaram em alguns países que enfrentaram o pico de pandemia, aumentou em 30% o divórcio. Então, a gente vê que quando acabar esse momento de pandemia, se esses casais eles não usarem esse tempo para se tratarem, se curarem, se ajeitarem pós-pandemia, irmão, aí o negócio vai ficar muito mais muito complicado. Pastor William, a gente está aqui ouvindo o pastor Luiz Bezerra, ele escreveu, aqui em Augustinópolis, Tocantins, aqui no Bico do Papagaio, pertinho da gente, eu faço áudios, gravo vídeos e mando para a igreja. Estou usando o que está ao meu alcance e Deus tem nos abençoado. O negócio é esse, meu irmão, é trabalhar, é servir. Pastor William, a gente já vai precisar terminar. Olha, já está aí no último momento da nossa live. Passou ligeiro, hein? Que coisa. Pastor William, mas eu queria... Eu ficaria conversando com você, Jefferson. Você é o tipo de pessoa que eu amo tanto, que admiro tanto, que eu poderia pegar uma viagem de Campo Grande, Imperatriz de carro, a gente ia ter assunto. E a gente ia sair chegar em Imperatriz, a gente ia sentar na sua varanda e continuar conversando. E ainda tem mais, com a Débora e a Tânia conversando atrás, né? Batendo papo. Já pensou, queridão? Deixa eu lhe falar. Eu estou muito feliz com você aqui, eu agradeço demais aí a sua participação. Isso vai ficar gravado no IGTV, quem quiser assistir depois, compartilhar com outras pessoas. É muito legal, muito bom mesmo ouvir pessoas entusiasmadas com Deus. Ele não está entusiasmado com o time, com o trabalho, até ele deixou um trabalho muito promissor para estar hoje só no reino, né? Eu sei a história dele. Ele não está entusiasmado com dinheiro na conta, ele está entusiasmado com as coisas de Deus. E ele sempre está assim. Né? Tem hora que eu digo, esse cara não desliga. E ele desliga, eu sei que ele desliga, mas sempre animado com o reino de Deus. E é bom a gente ouvir gente assim, viu, gente? Você para de estar vendo coisas que só trazem tristeza. Tem jornais que parecem mais um filme de terror, né? Daqueles bem trash, do que... Só falta a musiquinha, né? Aquela música. Tchan, 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 só falta aquilo para acabar de assustar, né? Alguns apresentadores parecem o Darth Vader entrando, né? Só falta a espada, né? Porque vestido de preto já estão. Pastor William, sua palavra de fé e esperança para o povo do Carnão Convida nessa tarde, que vai ficar gravada aí para muita gente ver. Amém, queridos. Foi uma honra, um privilégio, meu sonho participar dessa live. E eu lembro da palavra do apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Você tem um alvo bem profundo, bem grande em Cristo Jesus. O que ele ficou para trás, queridão? Leite derramado. Vou passar o pano e limpar. Mas esquece das coisas que ficaram para trás. Quem vive de passado é museu. Nós precisamos ir para as coisas que Deus tem para nós. As coisas que ficaram no passado servem de experiência para a gente não errar de novo. Errei muitas coisas na minha vida. Opa, não vou fazer isso de novo. Passado só serve para nos dar experiência para a gente não errar de novo. Mas o apóstolo Paulo diz isso, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquece. Prossiga para o alvo. Prossiga para o centro da vontade do Senhor. Prossiga para os sonhos que Deus tem preparado para você, queridão. Não deixa o passado estar te aprisionando. Não deixa, meu queridão, os fantasmas do passado estar aí querendo te impedir de você viver os sonhos que Deus tem preparado para você, para a sua família, para o seu casamento, para o seu ministério, em todas as áreas. Prossiga para o alvo. O Espírito Santo quer te capacitar. O Espírito Santo quer, irmão, te derramar dessa graça, desse poder para que você atinja o alvo para aquilo que você foi planejado por Deus. Eu creio que nós temos uma missão, ir de fazer discípulos de todas as nações. Prossiga para o alvo.
Prosseguir para o alvo é cada vez mais estar parecido com Jesus. Prosseguir para o alvo é cumprir a grande comissão. Prosseguir para o alvo é fazer discípulos a começar do outro lado da mesa, até do outro lado do mundo. Prossiga para o alvo. Não perca o foco. Como diz o Cabral, ajuste o foco se for necessário, mas prossiga para o alvo, para aquilo que você foi planejado. Porque sua vida só vai ter sentido quando você estiver prosseguindo para o alvo, independente da circunstância, independente dos problemas, prossiga para o alvo, em nome de Jesus. Amém. Olha, nós estamos ouvindo uma belíssima palavra, né, e participar dessa live, a gente sai renovado, revigorado, diz o pastor Luiz Bezerra. E, meus irmãos, infelizmente a gente tem que terminar. Eu ficaria aqui boa parte da tarde, se não a tarde toda, com o pastor William, sempre ouvindo palavras boas e abençoadoras. Quero convidar você para amanhã. Amanhã nós vamos receber o pastor Paulo Cabral, lá de Porto Alegre. Vai ajustar o foco. Eu termino com o foco, ele vai falar de ajustar o foco. E nós vamos falar sobre que foco tem a sua vida. E aí a gente vai com certeza ter uma palavra de Deus, como tivemos nessa tarde, como temos tido aí nessas tardes todas. Pastor William, que alegria ter o senhor aqui. Que Deus lhe abençoe, que Deus derrame sobre sua vida, a vida da sua família, ricas bênçãos. E mande um abraço, pastor Gils. Ele continua sendo o referencial de pastor e de amigo e de pessoa especial que nós temos no coração. Amém, meu queridão. Um grande abraço para você, para a Débora, para os meninos, para os pastores aí de Imperatriz. Participei de uma live aí com alguns pastores uns dias atrás. Pessoal muito bom, fantástico, pessoal maravilhoso. As perguntas de outro nível. Vi pastores perguntando coisas ali tremendo. Um abraço aí para os irmãos do Maranhão, os pastores do Maranhão, Norte Tocantins, Sul do Pará, esse lado aí do Piauí também. Que Deus abençoe os irmãos. Guarda isso. Jesus vai chegar para o Covid um dia e falar assim: Covid, quieta, e vai passar o Covid. Amém. Olha aí. Grande abraço, meu pastor. Vamos sua vida, viu? Grande abraço. Semana que vem a gente vai ter uma Semana da Saúde. Eu quero o contato aí da psiquiatra. Já temos um psicólogo com a gente, que é o pastor Celso Pinheiro, que está aqui na live. E a gente vai cuidar aí dessa parte emocional, tá bom? Um abração, querido. Fique na paz de Deus. Um abraço, queridão. Deus te abençoe.